E bom, pessoal, primeiro vídeo do canal aqui, vídeo de introdução. Já é algo que o senhor tem pedido pra eu fazer faz um tempo, e o Jonas aqui tava fugindo, mas finalmente tô aqui obedecendo, fazendo os vídeos aqui no YouTube, num formato maior, que vocês sabem como funciona o Instagram, tem que ter um tempo reduzido, não dá pra fazer um vídeo de 10 minutos, e sinceramente muitos temas do evangelho não é possível fazer em 2 minutos, então fica bem reduzido, e pra tudo, o senhor deseja a nossa excelência. Pra tudo, então imagina pra espalhar a palavra dele. Vídeo de introdução do canal, e o Espírito Santo me trouxe uma palavra pra vocês aqui hoje, que é introdução à fé. E vamos lá então, pra você que tá no começo da sua caminhada, pra você que quer entender mais quem é Deus, do porquê de tudo isso, do porquê Jesus foi crucificado, vamos fazer essa introdução aqui, e por que não começar pelo início? Mas antes, pega a sua Bíblia que aqui vai ter leitura de palavra, aqui não é evangelho marromeno, não é evangelho meia boquinha, eu não vou dar uma palavra aqui ó, de ânimo pra você não, aqui você me conhece já, então vamos lá. Tem que ter a sua Bíblia, já pega aí ó, quando você tá pegando sua Bíblia, eu vou posar aqui pro editor fazer uma thumbnail pra mim. Pronto, fiquei bonitão. Pegou sua Bíblia? Pegou? Podemos começar? Então vamos começar pelo começo. Vamos entender esse comecinho aí da Bíblia. Vamos entender como tudo foi criado, porque eu não sei se você sabe, mas a gente não veio do macaco. Caraca, Rodrigo, você tá me falando que a gente não tava um dia caçando banana, pulando de árvore em árvore, aí um dia a gente falou, eu sei falar. Você tá me falando que não foi isso? Não, não foi. A gente foi criado. Deus nos criou. E é o que a gente vai ler aqui. Porque Deus criou a terra, os céus, a água, os animais, então ele cria o homem. Então abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você tem noção que a vaca, o Deus pensou na vaca, criou a vaca. O leão, ele pensou no leão e criou o leão. O homem, Deus olhou para si e fez o homem. Isso é muito forte, isso é muito bonito. Tanto que no versículo 27, a gente lê, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso é muito forte. A gente foi feito à semelhança dele, à semelhança do Pai. E você sabe por que a gente foi feito? Porque a ave não podia dar um relacionamento com Deus. O cachorro, o gato, não ia dar um relacionamento com Deus. A gente foi feito, desde o início, o plano inicial sempre foi ter um relacionamento com Deus. Homem e Deus juntos, tendo um relacionamento. É isso que Deus quer com a gente, relacionamento. Isso é muito bonito. Então Deus nos coloca no jardim do Éden para ter esse relacionamento conosco. Só que acontece uma parada ruim. Tinha uma árvore que Deus fala pro homem que a gente não podia comer do fruto dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala assim no versículo 17 do capítulo 2, mas não coma da árvore do conhecimento do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então tinha uma regrinha. A gente ia cuidar do jardim, ia ter relacionamento com Deus, ia ver o leão passeando, tudo lindo. Só que Deus falou, não come desse fruto, senão você vai morrer. E bom, muita gente já sabe o que aconteceu aqui, né? E a gente volta pra leitura, a gente pega Gênesis capítulo 3, versículo 1, e lê aqui, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas a serpente era Satanás. A serpente era Satanás tentando destruir o plano perfeito de Deus, tentando destruir a relação de Deus com o homem. Por que disso? Você já parou para pensar por que disso? Porque naquele momento Adão e Eva aceitavam a posição de inferioridade a Deus, de entender que Ele é o Criador. E o que ele fala aqui? Que a gente ia ter o mesmo conhecimento se comesse. Se você comer desse fruto, você vai ser igual ou superior a Deus. E aí vem a ganância, aí vem o desejo de ser maior que Deus, de Satanás. Satanás põe isso no homem, traz isso para a mulher. Você pode ser maior. Por quê? Porque ele tentou ser maior e foi expulso. Ele não tinha mais relação com Deus. Ele não aceitou ser inferior. Enquanto o homem estava aceitando para ter esse relacionamento. Era belo. Então aí inicia-se o pecado. A mulher come o fruto, o homem come do fruto. Então eles veem que eles estão nus. A santidade vai embora, a santidade morre. A relação com Deus
é quebrada, a conexão com Deus foi quebrada, porque o que era santo não é mais, e Deus não pode habitar onde não é santo, não faz parte do caráter de Deus. Tanto que quando Deus vai para o jardim para visitar o homem, Deus pergunta: Adão, aonde você foi? Aonde você está? Porque Adão tinha se escondido, mas não foi porque Deus não via Adão, é porque Adão tinha saído de Deus. Adão tinha saído do relacionamento com Deus. Esse é o ponto. A gente quis ser maior que Deus. E vem a vergonha. A gente se esconde quando peca. Foi isso que Adão fez. Ele se escondeu. Ele não queria encarar Deus. Ele podia chegar clamando: Deus, me perdoa, eu comi o fruto, mas não. Ele se esconde, ele acusa a mulher: não, mas foi a mulher que você me deu. É culpa dela. E se não for culpa dela, é culpa sua, que foi a mulher que você me deu. Se eu cair, a culpa não é minha, é da mulher ou até sua, Deus. Vejam como a criação perfeita foi corrompida pelo pecado, como Satanás corrompeu. Mas aí você pode pensar: nossa, mas se eu visse Adão e Eva, eu ia ter uma conversinha com eles. O pessoal brinca com essa fala, né? Às vezes em posts de Instagram, a gente brinca com isso. Mas sabe o que aconteceria se você visse Adão e Eva? Você iria se constranger, porque no erro deles, você dá continuidade. Quantas vezes a gente sai da igreja cheios da presença depois de louvar e adorar, na mesma semana a gente tá fazendo fofoca. Na mesma semana, você tá caindo em pornografia. Na mesma semana, você não fez aquela limpa no Instagram, seu Instagram tá cheio de mulher. Forte isso, né? Que a gente acusa tanto também Adão e Eva: nossa, mas eles caíram, eles comeram do fruto, era pra gente estar no jardim. E a gente faz isso todo dia. Todo dia a gente se afasta de Deus. Todo dia a gente quer ser maior. Todo dia a gente coloca Deus de canto. Não, calma, Deus. Agora você não é importante pra mim, eu preciso fazer isso antes. Forte isso, né? Só que aí vem a sequência da negação. Vem a sequência de negar Deus. A gente pode ir para Êxodo. Na história de Êxodo, a gente vê quando Moisés tira o povo do Egito, né? Quando Deus capacita Moisés para salvar o povo, né? Da escravidão do Egito, o povo de Israel. Só que da mesma forma, vocês conhecem a história, que Moisés abriu o mar, bateu o cajado, abriu o mar. Vocês têm noção do que é isso? Imagina você tá lá de boa, você era escravo um dia, você é liberto, você vê o mar abrindo, você vê as tropas, tipo, morrendo no mar, as tropas que queriam te matar e caçar e te levar de volta pra escravidão. Só que aí, quando o cara, o profeta, digamos assim, que faz tudo isso acontecer, que é capacitado por Deus, que tem esse relacionamento com Deus, que Deus fala com ele um monte de coisa, ele sobe no monte pra falar com Deus. Aí, enquanto ele tá lá no monte, o povo fala: esse Deus aí não tá com nada não. Pô, esse Moisés aí já deve ter morrido, ele sumiu faz muito tempo. Vamos fazer um Deus nosso aqui, pra adorar ele. Foi isso que aconteceu em Êxodo. Em Êxodo capítulo 32. O povo de Israel fez um bezerro de ouro, gente. Pra adorar o bezerro de ouro. Deus literalmente abriu o mar, lançou pragas no Egito. E os caras: não, esse Deus aí é fraquinho, a gente não quer ele. Então, a negação por Deus, tipo, o ser humano negar Deus, não é de hoje. Não é de Adão e Eva. Teve toda uma sequência de negação, que daí também a gente pode ler em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Constantemente o povo de Israel ia para as más práticas, ia para o pecado, adorava outros deuses. Se você ler, vai ter inúmeras histórias que você vai ler, e vai ter o povo adorando outro deus. Então foi algo frequente. O povo negar Deus, o ser humano negar Deus, foi algo que aconteceu durante muito tempo. E Deus se sentia traído, porque ele se mantinha fiel. Quando Israel precisava de um rei, quando precisava Davi ser capacitado e levantado, porque Saul já não obedecia mais os mandamentos do Senhor, mesmo assim o povo se voltava contra Deus. Quantas vezes a gente lê em Reis que outro rei era levantado, e a gente lê que aquele rei continuou fazendo as más práticas dos antepassados e não levou Israel para o caminho do Senhor. Independente se aparecia um profeta falando disso ou não, voltava à má prática, voltava para o pecado. Então o ser humano passou durante muito tempo negando Deus nessa aliança, na aliança da lei, que Moisés estabeleceu os 10 mandamentos, que era a lei que deveria ser seguida, a lei do Senhor. E um detalhe importante, naquela época, quem pecasse de acordo com a lei, era olho por olho, dente por dente, você era morto. Quem fosse pego em pecado era apedrejado. Então era muito mais sério. Sabe, hoje, que a gente vai entrar na nova aliança agora, a gente tem acesso à graça, a gente tem acesso ao perdão. Antes não tinha, você não seguia, você devia ser apedrejado até a morte. Uma prostituta, de acordo com a lei, deveria ser apedrejada até a morte. Só que então, em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 35, a gente vai ler que Deus vai fazer uma nova aliança. Deus, em sua extrema sabedoria, ele entendeu que aquela aliança da lei
não estava funcionando. Aquela aliança não trazia o relacionamento que ele queria ter com o homem. E a gente vai ler o seguinte. Abra comigo Jeremias capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. E qual é essa nova aliança? Que nova aliança é essa? É Jesus. Vocês têm noção disso? Do que eu falei até agora? Que a recompensa do pecado era a morte? E Deus fala na palavra dele, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que agora não é mais através de seguir uma lei, mas é através da fé, é através da graça. Para que eu não possa me gabar, para que eu não possa falar, ó, eu segui tudo da lei, eu me salvei. Não, eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo porque se fosse pela lei eu não ia conseguir, porque a minha recompensa era a morte, eu ia morrer. Eu ia cair no pecado, mas agora eu sou salvo pela graça. Eu sou lavado e perdoado dos meus pecados. Essa é a nova aliança. É Jesus, que só foi capaz dele, que ele tomou nossos pecados naquela cruz e a gente teve acesso de volta ao Pai. Que então vem o Espírito Santo para habitar em nós. Agora a gente tem Deus habitando em nós. A gente tem o Espírito Santo que tem a essência de Deus habitando em nós. A gente tem a conexão com o Pai vivendo em nós. A gente sabe a completa e verdadeira vontade dele pelo que está em nosso coração, que é ele, que é o Espírito Santo. Porque agora, não sendo mais escravos da lei, a gente é livre em Cristo. Porque quando você abre em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a gente lê: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque a gente era escravo da lei, agora a gente é livre em Cristo. A gente é salvo, a gente foi liberto, cara. Mano, tem como isso não ser lindo? Não te abre um sorriso no coração saber que você é livre agora? Que você não é mais escravo da lei? Então, qual que é o lance agora? Qual que é o ponto? O ponto é que se você tiver fé em Cristo, se você acreditar que Cristo morreu por você naquela cruz, que seus pecados foram perdoados e que ele ressuscitou e hoje está à direita do Pai, que ele é Cristo, ele é o seu Salvador, você é salvo. Se você renunciar a si mesmo, renunciar do pecado, renunciar da vida de prazeres e viver por ele agora, você é salvo. Não é mais através sobre seguir uma lei, é sobre ter fé. Agora é através da fé. Da fé em quem? Em Cristo. Agora somos salvos através dele. E agora vamos entender como caminhar na fé. Agora você já entendeu, você já teve nessa sequência cronológica, histórica, né, sobre a criação, sobre o povo negando Deus, sobre Deus fazer a nova aliança, que agora você é salvo através da fé e da graça, né? Então, vamos entender como caminhar na fé. Então vamos lá. Como caminhar na fé? Eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas de como caminhar na fé. A primeira é leitura da palavra. Então abra comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, para você que não sabe, Jesus estava no deserto, ele passou 40 dias em jejum, 40 dias em jejum, e Satanás estava com ele no deserto. Só que Jesus foi guiado pelo Espírito até o deserto. Para uma provação, Jesus estava sendo provado. E Satanás aparece para tentar o Criador. É tipo eu ir lá, chegar no Cristiano Ronaldo e falar: ô paizão, eu venço de você no X1. Mesma coisa. E aqui, Jesus fala da importância da gente saber o que vem da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que a gente se protege dos ataques. É através da palavra de Deus que a gente sabe a nossa identidade em Cristo, que a gente sabe o que deve ser seguido, que a gente sabe o que a gente não deve fazer, que a gente sabe como evangelizar alguém, que a gente sabe como dar palavra para alguém, que a gente vai saber tudo.
Então, o seu alimento não é só comida, mas sim também a Bíblia. Você precisa se alimentar da Bíblia todo santo dia. A Bíblia não é um livro para se deixar, tipo, aqui aberto. É para proteção. Vou deixar um Salmo 91 aberto aqui, vai proteger minha casa. Não vai. Foi mal, não vai. Desculpa quebrar a sua superstição, mas não vai. Tipo, tem gente que já viu uma influenciadora que enterrou a Bíblia na casa que ia ser construída. Tipo, lê a Bíblia, tá bom? Leia a Bíblia. A Bíblia é pra ser lida. Tipo, você vai pegar Harry Potter e vai deixar ele aberto porque vai proteger? Não vai. Então, mesma coisa da Bíblia. A Bíblia é pra ser lida. Não é um enfeite. Não é pra acumular teias de aranha. É pra você ler. Pois Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. E onde está cada palavra que vem da boca de Deus? Na Bíblia. Segunda dica é caminhar em união. Vamos abrir aqui Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. E também, em Mateus capítulo 18, versículo 20, a gente lê que: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. É importante você caminhar em união, porque pensa que, eu vou criar uma metáfora aqui, uma analogia. Imagina que a vida cristã é uma guerra. É uma guerra sua contra Satanás. Você vai receber ataque, vai ter provação de Deus. Às vezes não é nem um ataque de Satanás, às vezes é provação. Mas é importante você estar em união com alguém. É importante, porque é que nem eu li em Provérbios agora, ferro afia ferro. Você tem um companheiro que está caminhando na mesma fé que a sua, no mesmo propósito, na mesma fé em Cristo, essa pessoa vai te trazer palavra. No momento de dificuldade, essa pessoa vai estar orando por você, vai estar intercedendo por você, vai te dar boas palavras. Lógico, se essa pessoa estiver firmada verdadeiramente, ela vai te trazer palavras da Bíblia no momento de dificuldade. Às vezes você vai estar num pecado que você não enxerga, e aquela pessoa vai trazer exortação para você, vai te dar o direcionamento. Então é de extrema importância. O evangelho não é para ser caminhado sozinho, senão você é uma presa fácil de ataque. Se na guerra você tá sozinho, chegou os caras lá, pá, vão te fuzilar e vai ser difícil de continuar. Então caminhe em união. Não é para caminhar sozinho. E isso reflete no terceiro conselho, que é fazer parte da igreja. Que a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 27, tem várias partes nas cartas de Paulo que falam sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo e cada um de nós faz parte do corpo. Cada um de nós faz uma função do corpo. Que nem Paulo diz, uns serão mestres da palavra, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores. Então, você precisa fazer parte do corpo da igreja. Você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa estar aos domingos louvando e adorando o Senhor. Não necessariamente só aos domingos, porque a gente sabe que tem outros cultos, cultos de jovem, culto profético, culto não sei das quantas, cada igreja tem um nome. Mas você precisa estar lá, você precisa estar em comunhão com os irmãos, você precisa estar no lugar da presença do Senhor, você precisa estar no lugar de adoração, de louvor, de ouvir a palavra, de receber o alimento, que Jesus fala aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. A pregação é a palavra que vem da boca de Deus, então você precisa se alimentar disso. Então é importante você ir na igreja, é de extrema importância fazer parte do corpo de Cristo. Quarta dica, jejum e oração. O jejum e a oração são disciplinas espirituais que o cristão deve fazer em sua caminhada. O jejum específico, se eu não me engano, tem gente que fala que não é uma disciplina, por alguma doutrina, alguma coisa assim, mas é. Porque o jejum é um momento que a nossa carne se enfraquece, que a gente não tá dando o alimento, a comida, então a nossa carne se enfraquece. E aonde estamos fracos, o Senhor se faz grande. E é ali que a gente fica mais sensível à palavra, é ali que a gente fica mais sensível a receber visões. Se você ainda tiver um dom profético, isso daí vai se manifestar com mais facilidade. Mas também não faça, por isso. O jejum não é uma negociação com Deus. Tá bom, eu vou jejuar, então vou conseguir algo em troca. Não, é algo que você deve fazer como uma rotina, com frequência. Com frequência, lógico, eu não falo todo dia você vai jejuar. Se você for guiado para isso, glória a Deus. Mas, por exemplo, eu faço jejum toda quarta-feira de manhã. Eu entrego o café da manhã e o almoço toda quarta-feira. Então eu faço dessa forma. E a oração, você deve fazer todo dia. Todo dia, a todo momento. A gente deve se manter em oração a todo momento. Em todo momento a gente deve estar em comunhão com nosso Pai. Em todo momento a gente deve ter
esse momento de intimidade com Ele. Porque é só através desse momento que a gente cria essa conexão, que a gente cria essa conversa. A oração é como se fosse uma conversa. Imagina, vamos supor, tem aquela menina que você fala lá no WhatsApp e tal. Pô, se eu gostasse ela aparecer só uma vez no dia pra falar com você durante 5 minutos, não é o que a gente faz muitas vezes? Aparece no final da noite, some o dia inteiro, aparece no final da noite pra fazer uma oraçãozinha furreca de 5 minutos, não é isso que a gente faz? Então, num dia de 24 horas, é certo você dedicar 5 minutos para falar com Deus? Então, a oração é um momento de intimidade. A oração é um momento de se entregar. É um momento de entregar as suas dores, aquilo que você passou no seu dia, aquilo que tá difícil. Aquele momento de agradecer, de louvar e adorar, falar, Senhor, o quão grande o Senhor é e quão pequenino eu sou. Então, se dedique também na oração. E a outra dica, perseverar até o fim. Em Mateus 24, versículo 12, a gente lê: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A caminhada cristã não é uma caminhada constante. Não é todo dia que você vai estar fervendo. Não é todo dia que você vai falar, nossa, hoje eu vou ler a Bíblia inteira. Que tem dias que a gente tá assim, que a gente tá, nossa, hoje eu vou devorar esse livro, vou entender cada linha. Tem dia que a gente tá, não quero abrir. Só que são nesses dias que a gente deve abrir. Ah, mas eu não senti muita coisa lendo. Bem, você venceu a carne, que a carne queria ir ver Netflix, mas você pegou uma hora do seu dia pra ler a Bíblia e orar. Tipo, é divertido ir lá e ler a Bíblia, ou é divertido sair com os amigos, ver o jogo de futebol? O que é mais fácil, ver um jogo de futebol inteiro ou ler 30 minutos da Bíblia? Pra carne, é muito mais fácil ver o jogo de futebol. E terão dias que você vai querer ver o jogo. Só que são nesses dias que você deve se manter firme, que você deve falar não, porque depois disso vai vir aquela culpa. Vai ver aquele, poxa, mano, fiquei vendo esse jogo aí, ao invés de ter o meu momento com o Senhor. Mas faz parte também ter esses dias que você fez isso. Mas é importante você ter o arrependimento, você ter o discernimento que o que você fez não agradou o Senhor. E não é do dia pra noite que você vai virar o super crente, não é. Não é do dia pra noite que você vai vencer todos os pecados. Não é. Cara, vai completar 2 anos de caminhada. 2 anos de caminhada cristã. Eu não venci todos os pecados. Tem pecados que eu venci esse ano, tem pecados que eu consegui largar logo de cara, tem pecados que eu ainda luto contra, mas é sobre isso, sobre perseverar, é sobre continuar lutando até vencer. Que você não pode fazer, isso daí não consigo. Ou, isso daí eu não vou largar, isso daí é o meu de estimação, meu pecado de estimação. Então é sobre perseverar até o fim. É sobre estar com 90 anos e falar que nem Paulo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. É sobre isso. Então nem todo dia vai ser um dia perfeito, nem todo dia você vai estar queimando pra orar e ler a Bíblia. Tá tudo bem, mas o que você não pode fazer é largar a mão. É parar de lutar contra a carne, porque é uma luta constante. E a Bíblia nos alerta que não é uma luta contra a carne, contra pessoas. É contra o mal, é contra o inimigo, é contra o diabo. Então a gente deve se revestir da armadura da fé. A gente deve ler a palavra, a gente deve fazer jejum, a gente deve orar. Então por isso, é sobre perseverar até o fim pra ser salvo. E por fim, eu vou resumir os dois, porque já tá dando 31 minutos pelo que eu tô vendo aqui, pra vocês verem como eu reduzo os vídeos do Instagram. Os 2 últimos. Não se conformar com o mundo e espalhar o evangelho. O de não se conformar com o mundo está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Espalhar o evangelho em Marcos, capítulo 16, versículo 15. A referência pra você. Porque o evangelho a gente não deve guardar pra si, a gente não pode se conformar com o mundo ao ponto também de falar, deixa eles, tá tudo bem, cada um sabe o que é o melhor, não posso obrigar minha fé a ninguém. Não, você deve quebrar seu coração, você deve falar, caraca, as pessoas estão destinadas ao inferno, à perdição, eu tenho que espalhar o evangelho, eu tenho que dar a minha cara a tapa aqui na câmera, eu tenho que ir na rua pregar, eu tenho que fazer missão evangelista. Eu tenho que espalhar o evangelho, tenho que espalhar a verdade, que tem pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Tem gente que nunca ouviu um Jesus te ama, algo tão simples. Então seu coração deve queimar por isso, para as pessoas saberem a verdade que você sabe. Você não pode se conformar com o mundo, você não pode achar normal a promiscuidade tá tão em alta, sabe? Tanta conta de OnlyFans aí de mulher, tantos homens rendendo ao dinheiro, a ídolos, a bet, aposta. Você não pode se conformar com isso, você tem que falar, cara, eu preciso espalhar o evangelho, preciso espalhar a verdade, você tem que fazer isso. E bom, uma mensagenzinha que eu deixei aqui no final, no roteiro, não conseguiremos fazer nada através de nosso próprio braço, é através da graça dele que conseguiremos. Muito bonito, né, gente? E é isso, pessoal. Então, compartilha o vídeo, dá like, posta no Instagram, tira uma foto da TV, coloca o link, comenta, manda no grupo da igreja, manda pro seu amigo que se converteu agora. E é isso, pessoal. Um abração, fiquem com Deus, amo vocês. Oro para que cada palavra dita aqui chegue no coração de quem precisa. Pai, e que todos nós aqui possamos perseverar na fé
combater o bom combate e guardar a fé, Pai. Glória a Deus pela vida de cada um aqui, que o Senhor permita cada um aqui de viver o extraordinário com o Senhor, Pai, que cada um aqui não tenha medo de espalhar sobre o seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.